dia, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um dia, mais uma semana que começa para falarmos do nosso livro de oração. Já falta mesmo muito pouco para acabar. Estou triste no sentido que adorei este livro. Este livro foi mesmo muito bom, ajudou-me espiritualmente a crescer e espero que a vós também. Vai haver outro livro, né? Nós já falámos do culto familiar, que também é muito importante porque nós por vezes esquecemos que precisamos de fazer o culto familiar em casa, até mesmo com os nossos filhos, para que eles possam também, passo a passo, crescer na parte espiritual com Deus. Vamos então. Quebrante-se o vosso coração pelo anelo que Deus tem do Deus vivo. A vida de Cristo mostrou o que a humanidade pode fazer se participar da natureza divina. Tudo quanto Cristo recebeu de Deus, nós também podemos possuir, portanto, peçam e recebam. Com a perseverante fé de Jacó, com a invencível persistência de Elias, reclamem tudo quanto Deus prometeu. Que a vossa mente seja possuída pelos gloriosos conceitos de Deus. Una-se a vossa vida por elos ocultos à vida de Jesus. Aquele que fez com que das trevas resplandecesse a luz, deseja resplandecer no vosso coração para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O Espírito Santo tomará as coisas de Deus e vô-las revelará, transmitindo-as como força viva ao coração obediente. Cristo conduzir-vos-á ao limiar do infinito. Podem contemplar a glória além do véu e revelar aos homens a suficiência daquele que vive eternamente para interceder por nós. Prontos, acabamos então o capítulo pedindo para dar. Vamos então ao último capítulo, que é fé e oração. A fé é a confiança em Deus, ou seja, a crença de que Ele nos ama e conhece perfeitamente o que é bom para nós. Assim, a fé leva-nos a escolher o seu caminho em vez do nosso. Em vez da nossa ignorância, ela aceita a sua sabedoria; em vez da nossa fraqueza, aceita a sua força; em lugar da nossa pecaminosidade, aceita a sua justiça. A nossa vida e nós próprios já somos seus. A fé reconhece essa posse e aceita as bênçãos que dela advêm. A verdade, a correção e a pureza têm sido designadas como segredos do êxito na vida. É a fé que nos coloca na posse destes princípios. Quando nós acreditamos em Deus, a fé faz-nos termos força para ultrapassarmos todas as divergências que nós tenhamos, ou advertências que temos com toda a nossa vida, com todos os problemas que lidamos. Por isso o capítulo se chama Fé e Oração, porque sem estas duas palavrinhas nós não conseguimos viver ao pé de Deus. Nós precisamos de acreditar nele, mas também precisamos de lhe pedir aquilo que necessitamos. Todo o bom impulso ou toda a boa aspiração é um dom de Deus. A fé recebe de Deus a única vida que pode produzir os verdadeiros crescimento e eficiência. Deve ser tornado muito claro como exercer a fé. Para toda a promessa de Deus há condições. Se estamos dispostos a fazer a sua vontade, toda a sua força é nossa. Isto é realmente verdade. Quando nós estamos do lado de Deus, quando nós pedimos a sua misericórdia, a sua bondade, quando nós pedimos aquilo que nós necessitamos da parte dele, ele dá-nos uma força fora daquilo que nós nunca tivemos. Até a nossa força não é nada, porque eu tenho força, eu tenho ânimo. Não, Deus é que nos dá a força e o ânimo. Nós não conseguimos ter nada sem Deus. A nossa pecaminosidade não nos deixa ser fortes. Deus é que nos acolhe, e quando nós pedimos que Ele esteja ao nosso lado e que nos ajude, Ele ajuda e dá-nos uma força que nós ficamos de boca aberta. Eu sou prova disso. Por vezes há momentos muito difíceis na minha vida, principalmente no meu trabalho, em que eu estou completamente, só me apetece deitar para o chão, para vocês verem, e eu paro, peço a Deus, Deus ajuda-me,
que eu ainda tenho que acabar este trabalho. E ele ajuda-me, dá uma força fora do comum. Uma coisa que eu sei que é dele. Só ele me podia fazer aquilo. Qualquer dom que ele prometa está na própria promessa. A semente é a palavra de Deus. Lucas capítulo 8, versículo 11. Tão certo como o carvalho está na bolota, o dom de Deus está na sua promessa. Se recebemos a promessa, temos o dom. A fé que nos habilita a receber os dons de Deus é em si mesma um dom do qual uma certa medida é comunicada a todo o ser humano. Ela cresce quando exercita no apropriar-se da palavra de Deus para fortalecer a fé, devemos com frequência pô-la em contacto com a palavra. No estudo da Bíblia, o estudante deve ser levado a ver o poder da palavra de Deus. Na criação, ele falou, e tudo se fez, ordenou, e tudo passou a existir. Salmo, capítulo 33, versículo 9. Ele chama as coisas que são como se já fossem. Romanos, capítulo 4, versículo 17. Pois quando Deus as nomeia, elas existem. Quantas vezes os que confiaram na palavra de Deus, apesar por si mesmos se encontrarem totalmente desamparados, resistiram ao poder do mundo inteiro? Enoque, puro de coração e de vida santa, manteve firme a sua fé na vitória da justiça contra uma geração corrupta e escarnecedora. Noé a sua casa contra os homens da sua época, homens de grande força física e mental, mas da mais baixa moral. Os filhos de Israel, junto ao Mar Vermelho, uma multidão de escravos, desamparada e aterrorizada, contra o mais poderoso exército da mais poderosa nação da terra. Davi, como um jovem pastor de Gade teve de Deus a promessa de trono, em oposição a Saul, o monarca estabelecido e disposto a manter firmemente o seu poder. Sadraque e os seus companheiros no fogo e Nabucodonosor no trono, Daniel entre os leões e os seus inimigos nas altas posições do trono ou do reino, Jesus na cruz e os sacerdotes e principais dos judeus, forçando até o governador romano a fazer vontade deles. Paulo, preso com grilhões e condenado à morte como criminoso no tempo de Nero, o tirano do imperador mundial. Exemplos como estes não se encontram apenas na Bíblia, são abundantes em toda a história do progresso humano. Ficamos por aqui, meus amigos. Nós também somos um exemplo disso. Não da maneira de estarem em prisões ou de serem numa cova de um leão ou tal, mas lá chegaremos. Mas termos que decidir estar ao pé de Deus. Hoje em dia, ser cristão é fácil. Cumprir a ser cristão é que é difícil. E quando nós decidimos estar ao pé de Deus, nós temos que levar umas regras. Temos umas normas para cumprir. Para sermos adventistas do sétimo dia, precisamos de seguir o que Deus quer para cada um de nós, para nos dar força e ânimo, para nós conseguirmos resolver as nossas coisas. Deus tem que estar ao pé de nós. Mas se nós não confiarmos e não orarmos, Jesus não está. Por isso, hoje fica essa reflexão. Como estará a vossa vida? O que é que vocês necessitam de resolver na vossa vida que ainda não conseguiram? Vão a Jesus, nunca esqueçam. Jesus é o nosso poder. Então tenham um dia muito abençoado na presença do Senhor. Amém.